O Estatuto da OAB diz assim, ó. A OAB cobra sua anuidade. O Estatuto da OAB diz que a OAB cobra sua anuidade através de uma execução comum e não execução fiscal. Conclusão. A nossa jurisprudência diz: se é execução comum e não fiscal, é porque não tem natureza tributária. Se fosse tributária, seria execução fiscal. Como é execução comum, é porque a anuidade não tem natureza tributária. Então, a nossa jurisprudência já consolidada, STJ, STF, jurisprudência do STJ e do STF, já constituída há anos. A anuidade da OAB, em razão do estatuto, não tem natureza tributária. Coragem? Não é tributária. Se não pagar, cobra como? Execução comum. Não pagou, execução comum. Não fiscal. Não vai ser cobrado via execução fiscal. Aí a nossa jurisprudência fecha a história e diz: em razão do Estatuto da OAB, o não pagamento da anuidade, diz o Estatuto, que se cobra via execução comum. Se eu cobro via execução comum, conclusão da jurisprudência STJ-STF, é porque não tem natureza tributária. Então, a anuidade não é tributo, eu vou cobrar via execução comum. Aí a jurisprudência já consolidada, há anos. Então, a contabilidade vai ser privada. Fernando, o que isso tem a ver? Também não sei. Mas não é autarquia? Mais ou menos. Agora eu vou lhe contar o que ela é daqui a pouco. Mas até então ela era autarquia. Até então ela era autarquia. E a jurisprudência dizia: a contabilidade vai ser privada. E para o nosso desespero geral, o Tribunal de Contas não vai controlar. Jurisprudência assentada. Contabilidade privada. Tribunal de Contas não controla. Fernando, as maiores anuidades do país, o nosso dinheirinho, e o Tribunal de Contas não vai controlar? Tristeza geral, né? Quando a gente pensa aquele dinheiro todo, imagina quanto a OAB arrecada. Repare o número do seu OAB, da sua inscrição. Repare bem o número da sua inscrição. Imagine quanto ela arrecada. Não estou acusando ninguém. Mas isso, sinceramente, é triste. É triste porque é o nosso dinheiro. Tem que ter controle. Como assim não tem controle, né? Como assim? Não consigo me conformar com isso, mas tudo bem. Vamos adiante. Aí veja a inocência do Procurador-Geral da República. Preste atenção. O Estatuto da OAB diz que o quadro da OAB é preenchido por empregados. O Estatuto da OAB diz que o quadro da OAB é preenchido através de seletistas, empregados. Então o Procurador-Geral pensa assim: preste atenção, senão você não vai entender o fim da história. O Estatuto da OAB diz que o quadro é de seletista. Então o Procurador-Geral faz o seguinte raciocínio: tudo bem, pode até ser seletista, mas tem que ser com concurso. Tem que ser seletista com concurso público. Não é autarquia, então tem que ser seletista com concurso público. Então, o Procurador-Geral da República ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade 3026 com o objetivo de buscar uma interpretação conforme desse dispositivo para dizer vai ser seletista com concurso público. Procurador-Geral ajuizou a DIN 3026 com o objetivo de buscar uma interpretação conforme no Estatuto da OAB para dizer que o regime de pessoal pode ser seletista, mas com concurso público. A DIN 3026. Entenderam a história? O que o Procurador-Geral queria? Que seja o seletista, mas que seja com concurso.
E ele ajuiza essa ação com o objetivo de interpretação conforme, para dizer, é seletista com concurso público. E pasmem, meus amigos, o tiro saiu pela culatra. Vejam o que o Supremo decidiu. Ju, sobe um pouquinho, por favor. Eu vou ler um pedaço. Sobe, Ju. Olha lá, vai comigo nessa parte vermelha aí. Não, aí. Ó, escute. Está lá no material do site, não se preocupa, a gente vai colocar lá. A DIN 3026. Estou lendo a ementa só. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames da administração pública direta e indireta. Ah, então ela não está nem na direta nem na indireta. A OAB não é uma entidade da administração indireta. Começou o choque? Essa bicha é o que então? A ordem é um serviço público independente. Categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no Brasil. É o que mesmo? A OAB não está incluída na categoria na qual se insere essas que têm se referido como autarquias especiais, para pretender afirmar equivocada independência de hoje chamada agências. Por não consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Pode descer, Ju. Ju. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características, autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais conselhos de classe. A OAB não está voltada a finalidades corporativas. Incabível a exigência de concurso público para a admissão de contratados sob o regime trabalhista na OAB. OAB é o que, gente? Veja se você concorda comigo. Nós temos a certeza do que ela não é, concorda? Ela não é da administração direta, não é da administração indireta. Ela não é agência, não é autarquia especial. Ela não se mistura com os demais conselhos de classe. Tudo isso nós sabemos que ela não é. E o que ela é, então? É autarquia. A autarquia está na indireta, mas ela não está na indireta. Ela não está na indireta. Ah, o Supremo disse. Ela não é pessoa da administração indireta. Ela é autarquia. Ela é o que, então? O Supremo disse. Pessoa jurídica ímpar no ordenamento jurídico brasileiro. Mas pessoa ímpar é o quê? Também não sei. Pessoa ímpar é pública ou privada? Pessoa ímpar paga imposto? Pessoa ímpar tem privilégio processual? Pessoa ímpar é julgada pela Justiça Federal ou Justiça Estadual? Porque lá na Constituição, no 109, está a competência da Justiça Federal. Lá na lista do 109 não está pessoa ímpar. Então é da federal ou é da estadual? Hoje, você não pode afirmar que ela é uma autarquia. Apesar dela ter os privilégios de autarquia. Apesar dela continuar na Justiça Federal como uma autarquia. Apesar dela ter imunidade tributária como uma autarquia. Apesar dela continuar com privilégios processuais de uma autarquia. Mas a contabilidade é privada. O Tribunal de Contas não controla. Ela não tem que fazer concurso. Ela não está na administração indireta. Ela não sofre controle da direta. Ela não tem nada de uma autarquia, só privilégios. Então, cuidado.
Hoje não afirme mais autarquia sui generis. Isso é um perigo. Eu não posso mais afirmar isso. Mas, Fernanda, como não? Vou falar que ela é o quê? Ímpar. Só pode falar isso. Você vai pensar o seguinte, o Supremo tem que resolver esse problema. Essa decisão é um monstro. Nós desaprendemos tudo que nós aprendemos a vida inteira. Porque nós aprendemos que a autarquia está na indireta, que a autarquia tem esse regime especial, mas ela não está na direta. Então ela pode ter esse regime? Ela é o quê? Um monstrinho. Então, atenção. Olha só. A Ordem dos Advogados do Brasil é pessoa jurídica ímpar. Ela não está na administração indireta. Ela não está entre os demais conselhos de classe. Ela não está na lista de autarquias especiais. Ela não está. Agora, é fato. Hoje, ela tem o tratamento de regime público, o tratamento de uma autarquia para os privilégios. É fato. Ela tem o tratamento de uma autarquia, ela tem o regime público de uma autarquia para os privilégios. No que tange às obrigações, ela é ímpar. Então, o que eu quero que você entenda? Na prova, você não vai mais responder. A autarquia sui generis, eu não sei se ela é sui generis, o Supremo não disse isso. A doutrina está brigando. Eu não sei. Você vai dizer que o Supremo disse que ela é ímpar. E não se mistura com as demais. Na prática, tem privilégios de autarquia e não tem as obrigações de uma autarquia. Não tem contabilidade pública, não tem tribunal de contas, não precisa fazer concurso, a anuidade não é tributária e não está sujeita à execução fiscal. Os demais conselhos estão esperneando. Eu também quero este privilégio. Por que só a OAB? Por que deram isso à OAB? Porque esta é a única que está na Constituição, porque é fundamental ao exercício da justiça, e por isso que ela tem esse poder todo. Lhe convenceu? Nem a mim. Então, isso é o que o Supremo alegou. Acho triste. Acho triste porque as maiores anuidades do país, uma função constitucional que a Ordem dos Advogados do Brasil pouco exerce. Quantas ações de inconstitucionalidade a OAB ajuiza? Poderia ser mais do que isso? O que tem de lei inconstitucional por aí? Cadê a função constitucional? Me desculpe, estamos muito aquém desse objetivo. Muito aquém. OAB, não sei, eu enxergo uma salinha lá no fórum com um computador que funciona mal, uma atendente que tira cópia de má vontade e uma anuidade brutal no final de cada ano, no início de cada ano. Então, precisa melhorar. Com esse poder todo, com essa independência toda, tem que mudar de cara. Ok?